Oi, crianças, sejam bem-vindos a mais um domingo da Escola Dominical. Hoje sou eu quem vai acompanhar vocês nessa aula. Vou dar um estudo bem legal. Vamos cantar, vamos orar e continuar assim até que tudo volte à normalidade. Agora vamos orar? Oremos. Senhor, meu Deus, amado Pai, venho agora te agradecer, ó Deus, por estar nos abençoando cada dia, nos protegendo dessa doença, ó Deus, e guardando nossas crianças cada dia, ó Deus. Te peço também por aqueles que estão doentes, abençoe eles e suas famílias, conforte seus corações, ó Deus. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Agora que já oramos, vamos cantar um hino. Vamos cantar Jesus ama cada um. Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Ama papai, ama mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama-te, ama a mim, Jesus ama todos. Agora nós vamos falar sobre a fé de Abraão. Vamos pegar nossas Bíblias e abrir lá em Gênesis 22, do 2 ao 14. Com as Bíblias abertas, vamos acompanhar a leitura. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe abradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis ali um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. E Abraão, sabendo de suas obrigações e necessidades, saberia que teria que fazer o que Deus havia lhe pedido. Então, tomou seu filho e mais 2 moços empregados de sua casa, levou seu jumento, a lenha e o fogo para fazer um holocausto em nome de Deus. Vocês já devem conhecer a história de Abraão e Sara, em que eles queriam ter um filho, mas Sara era incapaz. Então, Abraão constantemente pedia a Deus para que ele lhe abençoasse com um filho de Sara. Então, Deus um dia pediu para Abraão para ele contar as estrelas, e assim ele o abençoaria com um filho.
Porém, o céu é muito grande e Abraão disse que não seria capaz de contar todas as estrelas que havia no céu. Mas Deus mesmo assim decidiu dar a ele um presente que seria seu filho e disse que seu nome seria Isaque. E depois de alguns anos, Deus chegou a Abraão e disse que como Isaque já era moço, ele queria que Abraão o sacrificasse em lugar de um cordeiro. Naquela época era muito comum eles sacrificarem os cordeiros para lavar os seus pecados. E Deus, naquele momento, para testar a fé de Abraão, pediu para que ele desse o seu filho. Então Deus chegou a Abraão e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali um holocausto sobre uma das montanhas. Então Deus chegou e disse: Abraão, Abraão, chegue ao seu filho e leve-o até Moriá e ali monte um holocausto e o entregue em sacrifício. Agora vamos orar novamente para Deus nos dar sabedoria para entender o estudo. Oremos. Senhor meu Deus, amado Pai, venho agora te pedir, ó Deus, que o Senhor me dê sabedoria para levar essa palavra a essas crianças com entendimento, para que elas possam aprender cada dia mais sobre a sua palavra e ficar cada dia mais próximas do seu caminho, ó Deus. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, depois de 3 dias de viagem, Abraão começa a ver a cidade que Deus havia lhe mandado com seu filho, e ele pede para que seus empregados fiquem para trás e cuidem do acampamento, e vai subir a montanha com Isaque. Chegando na metade do caminho, Isaque pergunta: mas meu pai, aqui temos a lenha e o fogo, e onde está o cordeiro para o sacrifício? Então, com muita calma, Abraão responde ao seu filho: meu filho, acalme-se, Deus proverá. Então, chegando lá, eles montam holocaustos, colocam as pedras e preparam o fogo. Então Abraão vira para seu filho e fala: cubra seus olhos. E ele coloca uma venda em seus olhos e pede para que ele se deite em cima do holocausto. Com o holocausto pronto e seu filho deitado sobre ele, Abraão toma-lhe o punhal e vai sacrificar seu filho para mostrar a sua devoção a Deus. Quando ele está quase para sacrificá-lo, o anjo do Senhor chega e diz: Abraão, Abraão. E ele lhe responde: eis-me aqui. Então o anjo responde: não estendas a tua mão sobre o teu filho, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho. Então Abraão se vira e vê um cordeiro para o sacrifício. Então ele tira seu filho de cima do holocausto e coloca o cordeiro, e assim eles fazem o sacrifício para lavar os seus pecados em nome de Deus. Então, qual é a lição que a história de Abraão e Isaque traz para nós? Abraão foi sempre um servo temente a Deus, obedecendo todas as suas ordens e sendo sempre confiante e tendo fé de que Deus proveria um cordeiro no lugar de seu filho. Isaque foi obediente ao seu pai e confiante de que Deus o ajudaria naquele momento, e deitou-se ao holocausto sabendo que poderia ser sacrificado. E mesmo assim ele confiou em Deus e em seu pai. Então a lição que essa história nos traz, crianças, é que devemos sempre confiar em Deus e em nossos pais, sempre, a todo momento. Porque sempre que eles dizem, isso vai te fazer bem, é porque Deus está usando eles para nos levar ao caminho correto. Então, crianças, devemos sempre confiar que Deus irá nos prover algo para o nosso futuro, se continuarmos no seu caminho, sempre corretos, orando, lendo a Bíblia, e estando sempre acompanhando todas as lições que Deus e os nossos pais nos dão.
Porque, como dizia o hino que a gente cantou no começo, Jesus ama cada um e o amor de Jesus, o amor do Pai, é para nos fazer bem. E quando Deus nos dá uma ordem, é para o nosso bem. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Estudem sempre que puderem e continuem nos caminhos de Deus. Tchau, crianças. Beijo.